Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a nossa lição 8, que será ministrada no dia 21 de novembro de 2021, com o título Paulo, o discipulador de vidas. Durante este quarto trimestre do ano, as nossas lições bíblicas estão com o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. E nessa lição hoje, nós vamos falar um pouco acerca do discipulado cristão. É muito importante que este trabalho da igreja ele permaneça em nosso meio, porque as almas se rendem aos pés do Senhor e aí inicia aquele processo o qual eles precisam aprender, assim como nós hoje, já ensinando, também aprendemos. Eles precisam aprender, eles precisam ser discipulados para que cresçam, não é? E sejam aperfeiçoados como filhos de Deus, como servos de Cristo. E aqui o nosso tema vai tratar desta característica de Paulo como um grande discipulador. A palavra discipulador e discipulado, ela vem do termo discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isto tanto no âmbito secular quanto no cristão. Como nós vamos tratar aqui no âmbito do cristianismo, o termo ele vem se aplicar com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Podemos ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 1, João capítulo 2, versículo 12. É disso que segue o discipulado, o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, são as instruções que abrangem vários aspectos na vida ou na área espiritual, emocional e social do novo convertido. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo e aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, aí nós temos o significado do discipulado, né? E o discipulador é aquele que vai ser o responsável por discipular esses novos convertidos aí. Aqui na nossa sessão Interagindo com o Professor, eu acho importante nós colocarmos esses passos dentro das Assembleias de Deus, como a Escola Bíblica Dominical, com o seu ensino sistemático da Bíblia. Todas as igrejas locais, elas têm este espaço onde os novos convertidos, aqueles convertidos, nós professores, somos constantemente ensinados na palavra de Deus. Esta também é uma forma do discipulado. Aqui na sessão Interagindo com o Professor, está registrado: o melhor espaço para isto é a escola dominical. Neste espaço ensinamos os que foram chamados pela pregação do Evangelho. Então, isso que nós fazemos, ensinar toda semana na escola bíblica dominical, é uma forma de discipulado cristão, porque o que se ensina na escola dominical são as doutrinas bíblicas. E a introdução da nossa lição diz assim: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Então, na semana anterior, nós vimos esta característica do apóstolo Paulo como plantador de igreja. Quando ele fez a sua primeira viagem missionária, por cada lugar que ele passou, ficou ali uma igreja plantada, um povo servindo a Deus. E nós vemos em outras viagens de Paulo, ele confirmando estas igrejas, ou seja, trazendo um ensino, vendo se estava realmente acontecendo um crescimento sadio e trazendo ali
as correções. Quando Paulo escreve aquelas cartas, o qual hoje está aqui na Bíblia Sagrada e nós usamos ela como as doutrinas bíblicas, e está registrado também no cânon sagrado como doutrinas bíblicas, nós estamos sendo discipulados, assim como eles. Nós víamos nas respostas das cartas que algumas pessoas enviavam questionamento e o apóstolo Paulo respondia, tirava essas dúvidas, resolvia os problemas usando ali a experiência que ele já havia adquirido, tanto sendo discipulado, que ele foi discipulado, Barnabé e vários outros, como também aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele até mesmo diz que ele recebeu de Deus e não de homens. E ali ele trazia o ensino, que é uma forma de discipulado. Então, esta confirmação das igrejas plantadas é uma forma também de discipulado. Continuando aqui na introdução, perceberemos que esse foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. O nosso tópico 1 traz o título Paulo e o discipulado bíblico. Subponto 1, o discipulado bíblico. Então, nós vamos aqui para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Este foi o princípio observado por aqueles apóstolos que já havia recebido do Senhor Jesus a ordem de ir, ensinar e batizar todas as nações. Este princípio, de acordo com esta ordem de Jesus, está bem claro aqui no início do livro de Atos. Então, aqueles novos crentes, eles foram doutrinados pelos apóstolos. Eles viviam uma vida de comunhão entre eles. E esta comunhão era no partir do pão e nas orações. Quando fala no partir do pão, é a ideia mesmo de estar junto naqueles momentos mais importantes do dia, até mesmo na hora das refeições. É isso que nós vemos no versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, a ideia que nós temos aqui, antes de Paulo, já aqui sendo ensinada pelos apóstolos, é de uma comunhão perfeita. Então, não tinha pessoas necessitadas, porque eles tinham tudo em comum. Além desta comunhão no partir do pão, também uma vida de oração, que foi uma coisa muito importante e é até os dias de hoje, que é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Veja que nos momentos de mais problemas enfrentados pela igreja, as perseguições e tudo mais, a igreja ela estava sempre em oração. E isto tudo foi ensinado por Jesus. Foi isso que aqueles apóstolos viveram com o Mestre. E é deste ensino que eles também vão ensinar a igreja mais à frente. Aí aqui na lição diz assim: após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. E aqui cita Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Nesta leitura, nós vemos que tanto a doutrina, que é a palavra de Deus, quanto a oração, quanto a comunhão, quanto o servir, fazia parte do programa do discipulado da igreja. Então, estes apóstolos, eles não tomavam nem muito tempo falando. Eles mostravam na prática, eles viviam a fé no Salvador. E isso também é uma forma de ensino. É só isso que é discipulado? Não, o discipulado também é um ensino sistemático, como nós falamos aqui anteriormente, que é aquele ensino que acontece nas escolas bíblicas dominicais. Mas eles também mostravam, eles viviam
esta comunhão, esta oração e esta doutrina que eles aprenderam com o Senhor Jesus. O significado de doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. Então, é um sistema de ensino. E eles ensinavam o quê? Eles ensinavam aquilo que eles haviam aprendido com o Senhor Jesus. E no subponto 2, nós vamos tratar de Paulo, o discipulador. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele teve um papel importantíssimo no crescimento, primeiro na formação, depois no crescimento da igreja, não é? Vimos que ele teve uma chamada em aulas anteriores, que depois dele convertido, ele teve aquele tempo ali com Cristo. A palavra de Deus diz que ele ficou 3 anos na Arábia, provavelmente tendo o ensino do próprio Cristo, e é a partir desse tempo aí que ele sai defendendo o nome de Jesus diante dos judeus. E esta característica de Paulo, de um perfeito discipulador, está bem presente também nas cartas que ele escreve às igrejas, e que hoje é através dela que nós também aprendemos algumas doutrinas importantes. Então, quando Paulo soube que estava tendo problema ali na realização da Santa Ceia, o que Paulo fez? Paulo trouxe para eles o ensino. Ele diz assim como recebi do Senhor, e ali ele traz as orientações sobre a Santa Ceia. Quando houve problema de dissensão, divisão na igreja, Paulo trouxe ali o ensino de como a igreja deveria se portar. Quando teve problema em relação à liberdade cristã, Paulo também trouxe aquele ensino vindo diretamente do Espírito Santo para que a igreja não se perdessem nestes problemas, nessas vivências que muitas vezes atrapalham também o novo convertido. Então é importante que todo novo convertido ele passe por esse processo de discipulado, não é? Hoje as escolas bíblicas dominicais têm um espaço para isso, mas às vezes o discipulado pode acontecer até mesmo daquele crente que é mais próximo do novo convertido ensinando-o. E para isso ele também precisa aprender, porque o discipulado cristão ele tem que estar de acordo com a doutrina da Bíblia. Ainda aqui na lição, o autor diz: a doutrina no discipulado, mas também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Então, há um ensino, há uma doutrina, mas também há a necessidade da prática. Por isso que muitas vezes o discípulo ele aprende mais olhando, vivendo com o mestre do que realmente ouvindo ele. A prática cristã na vida de quem ensina também influencia os discipulandos. Conhecer de maneira teórica apenas não basta, diz a lição. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. E o apóstolo Paulo, ele neste âmbito aqui, ele foi perfeito. Ele estava sempre em meio aos irmãos, ora visitando-os. Nós vimos que ali em Efésios ele ficou muito tempo ensinando aqueles irmãos, ora escrevendo-lhes, ora enviando aqueles homens que iam levar ali algum ensino através das cartas e tudo mais. Então, enquanto discipulador, Paulo ele foi perfeito. E no subponto 3 vai tratar aqui a metodologia de Paulo para o discipulado. Então, diz aqui, o primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Nós vimos em outra lição que Paulo ele foi um homem cheio do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, ele passou por um processo de discipulado com homens, também esteve aquele tempo recluso com o Senhor Jesus e ele recebeu de Jesus, ele mesmo diz que as doutrinas, aquilo que ele ensinava, não veio de homens, mas do próprio Deus, e ele, pelo poder do Espírito Santo, é que ele convencia. Nós temos várias passagens que Paulo ia levar a palavra em alguns lugares, e ali o povo via as manifestações espirituais por meio deste homem. E muitos eram convencidos quando viam o poder do Espírito Santo. Então, Paulo pregava, ele ensinava, mas era um homem movido pelo Espírito, vivia pelo Espírito, bebia do Espírito Santo e também ensinava de acordo com ele, não é? Então, diz aqui na lição, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. E ao plantá-la, o apóstolo ficava ali algum tempo para firmar os passos dos novos convertidos. Como o seu ministério envolvia itinerância, ou seja, ele não ficava em um só lugar, ele viajava por muitos lugares, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar, mas sempre deixava alguém experiente ali, alguém responsável para cuidar daqueles novos crentes, para também continuar o discipulado, e ele sempre recebia as informações do que estava acontecendo nos locais. Então aqui citado aqui Atos 13:1, quando ele é enviado com Barnabé, do 1 ao 4, capítulo 15, versículo 39 e 40. Então, o apóstolo Paulo, teve uma metodologia muito importante, porque além dele fazer, ele não deixava também aqueles irmãos desamparados. Hoje, muitas vezes acontece isso, o novo convertido ele não tem aquele cuidado e acaba se perdendo. E nós não devemos fazer isso, nós devemos cuidar dos novos convertidos. O primeiro passo é encaminhá-los para a escola bíblica dominical, apresentar os horários de culto, apresentar também a eles qual é a organização da igreja. Nós temos na igreja vários trabalhos. Se é jovem, tem o departamento do jovem, com tudo que envolve ali o crescimento cristão para eles, também no grupo das mulheres, no grupo de obreiros, sempre tem ali as orientações que devem ser passadas para o novo crente. E também em seu ministério, falando aqui no ministério de Paulo, ele também tinha os seus colaboradores. Nós temos passagens em que cita Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e outros mais. Atos 15:40, 16:1. Então, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, ele mantinha relação e comunhão de amizade com eles e seus cooperadores. É tão notório o amor de Paulo por aquele que ele ensinava, quando nós vemos ali perto da sua prisão. Deus, por cada lugar que ele passava, o Espírito Santo ia falando o que ia acontecer com ele. E quando ele chegava nos lugares que as pessoas também ouviam as profecias, eles choravam com Paulo, eles queriam que ele ficasse ali, que ele não fosse a Jerusalém, porque ali em Jerusalém ele seria preso. E nós vimos ali o grande amor que envolvia aqueles discipulando pelos seus mestres. Então ele também mantinha uma relação de comunhão e amizade, tanto com eles como com os seus cooperadores. Então, é importante também aqui mostrar esta característica de um verdadeiro discipulador. Ele tem que amar os seus discipulados, ele tem que ter condição de ensiná-los, porque precisa, porque muitos olham o exemplo e devem olhar mesmo dos seus discipuladores, e é importante então que essas características também sejam observadas.
O tópico 2 traz o título O Discipulado e a Missão Integral de Pregar e Ensinar. Temos 3 subpontos. O primeiro, a pregação, o ponto de partida. O segundo, o ensino, fazer discípulos. E o terceiro, pregação e ensino. E aqui, quando vamos falar do ponto de partida, é preciso voltar aqui à ordem deixada por Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, nós temos aqui o ensino, a obrigatoriedade de ensinar, de batizar, e também do guardar as coisas que vos ensina. Então, tudo aquilo que foi ensinado, que é ensinado para o discipulando, ele tem que saber que ele precisa praticar. Porque quando nós falamos nesse sentido aqui de guardar, ele está mais relacionado à prática, ao viver na prática aquilo que ele aprende. E é interessante também aqui nós observarmos, além disso tudo, que o Senhor estaria com eles. A presença do Senhor com eles vai acontecer também, além do Espírito Santo morar no crente, não é? Também desse grande revestimento que eles vão receber, porque isso também foi um fator importante na vida daqueles primeiro cristãos. Então, eles saíram para pregar a Jesus por todo o mundo, para pregar o Evangelho, em conformidade a tudo aquilo que eles tinham aprendido da parte de Cristo. Mas também nós sabemos que eles estavam ali revestidos com o poder de Deus. E este poder de Deus que eles recebem ali no dia do Pentecoste, não é? Fez com que eles tivessem ousadia para cumprir a missão deixada pelo Senhor. Nós sabemos que a igreja primitiva teve muita perseguição, eles sofreram demais, e a presença marcante do Espírito Santo nas ações, na vida da igreja, enviando homens, dando sabedoria, dando dons, foi fundamental para que ela crescesse e se expandissem. Aí o autor diz aqui: quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Então, quando o Senhor Jesus falou que eles fossem levando a preciosa semente, ele deu o ajudador. Ele deu condição para que tudo aquilo que eles falassem chegasse ao coração do homem, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois vem a parte dele, que é decidir aceitar essa tão grande salvação. Mas a ajuda do Espírito Santo na proclamação, na pregação, também é importante. Mas o homem precisa ir, que é o que o Senhor Jesus diz, ir com a intenção de levar a preciosa semente. O segundo ponto aqui vai falar do fazer discípulos. O discipulado, ele começa quando as pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Então, assim que uma pessoa recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou seja, a semente foi lançada porque alguém levou a palavra, alguém pregou, e ele aceitou. A partir deste momento, inicia o discipulado deste novo crente, não é? Porque esta semente lançada, que chegou ao coração do novo convertido, ela precisa germinar e dar os seus frutos. E é assim que inicia o discipulado, não é? A intenção sempre é
fazer com que haja crescimento, com que haja formação de novos discípulos que também vão discipular outras pessoas. E de quem é o trabalho do discipulado? Aí o autor diz aqui, o discipulado é o trabalho de todos os crentes. E ele traz o pensamento aqui de David Corfield. Discipulado é uma relação comprometida pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda a outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se dele e assim reproduzirem o caráter cristão. Os verdadeiros discípulos não apenas crescem, mas também reproduzem, multiplicam o caráter de Cristo em outras vidas, assim como o apóstolo Paulo fez. Então, a partir do momento que ele formava discípulos e ele trazia ali ensino, ele já preparava eles para fazer novos discípulos. E alguma coisa contínua na igreja, não é? E na lição ainda, o autor vem falar que foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro era discípulo de Jesus. Então, ele obedece a Cristo, ele fica em Jerusalém e após o revestimento de poder, a palavra de Deus registra lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 14, que ele começa a pregar. Diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E aqui ele inicia, não é? Aquilo que o Espírito Santo colocava no seu coração para falar àqueles homens. Pedro, ele se levantou dentre aqueles 120 discípulos de Cristo e trouxe aqui a sua primeira mensagem evangélica. O primeiro pregador pós o Pentecoste foi o apóstolo Pedro. E no versículo 37 do mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Então, após ouvir a pregação de Pedro, estes homens já queriam tomar uma decisão por Cristo. E Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja aqui, olha, ele fala primeiro do arrependimento, não é? Depois ele fala da questão do perdão do pecado, depois ele fala do recebimento do dom do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas ao nome de Jesus. E no versículo 42 já fala como foi que aconteceu ali o discipulado daqueles homens. Eles estavam sempre juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles tinham o ensino da palavra aprendida pelo próprio Senhor Jesus. Naquele tempo aqui ainda não tinham as cartas de Paulo e todas as revelações que vieram com o ministério de Paulo, mas eles já tinham aquilo que eles haviam conhecido com Cristo. Então, eles perseveravam nesta doutrina, que é a palavra de Deus, e também os ensinos do Antigo Testamento, na comunhão e no partir do pão. Então, quem é o discipulador da igreja? São os crentes, aqueles que já receberam ao Senhor como único e suficiente Salvador, estão firmados na palavra de Deus e têm condições de ensinar a outros, não é? Aqui na pregação de Paulo, como diz na nossa lição, quase 3.000 almas se converteram. E agora, o que fazer? Ensinar, ensinar, ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam do próprio Senhor. E o subponto 3 vai falar de pregação ou ensino. Onde deve acontecer esta pregação
ou ensino? Aí o autor deixa aqui registrado: a igreja local é o lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Então, a igreja local, ela é um meio onde as pessoas são evangelizadas e podem ter o seu encontro com Cristo, e ela também é o local de formação por meio do ensino da Bíblia. A palavra de Deus, pregada e chegada ao coração, inicia aí a formação contínua que pode acontecer por meio do ensino da palavra de Deus nos cultos de ensino, também nos demais cultos, porque a palavra de Deus toda ela é inspirada para ensino, para redarguir, para exortar, para corrigir, e também nos momentos, nos trabalhos de escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela é a maior agência de ensino da igreja, onde temos os ensinos, os estudos sistematizados das doutrinas bíblicas, tanto para crianças quanto para adultos. Cada faixa etária tem a sua sala destinada ali ao ensino da palavra de Deus, com os professores preparados. Então, estes são os instrumentos que a igreja tem para ensinar aos novos crentes. Nossa verdade prática: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade, que é aquele forjar o caráter cristão, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o discipulador, ele prepara homens para imitar o Senhor Jesus. Vamos ao nosso tópico 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Subponto 1, a pregação para os seus irmãos. Subponto 2, a expansão para os gentios. Subponto 3, o discipulado numa cultura diferente. Então, o autor vem tratar aqui no nosso livro de apoio que o nascimento da igreja ali no dia do Pentecostes, com aquelas pessoas se rendendo aos pés do Senhor, ela vem também romper com o exclusivismo judaico. Então, a ideia que prevalecia para eles naqueles tempos, no início da igreja, é que a mensagem do evangelho deveria ser pregada primeiramente aos judeus. Eles sabiam que seria estendido também aos gentios. Eles pensavam que seria em outro momento. Então, todos os esforços desses primeiros discípulos foi em favor aí da pregação aos judeus. Então, eles pregavam na porta do templo, eles pregavam nas sinagogas, mas aconteceu aqui algo extraordinário. O Espírito Santo, ele começou a encher, a visitar também os gentios. Veja na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo desce ali, todos são cheios. Também em Samaria, quando alguns deles se convertem, e ali eles vão lá e quando oram, aquelas pessoas recebem o batismo no Espírito Santo. Então há aqui uma efusão espiritual, o Espírito Santo mostrando que também os gentios estavam no propósito ali inicial de Cristo de salvar aquele povo. Conforme Atos 8:15, nós vemos aqui quando o povo de Samaria recebe o batismo com o Espírito Santo, e depois no ministério paulino. E o Espírito Santo aqui também, ele é colocado como pessoa importante, é o próprio Deus, para que a igreja se expanda. Então, inicialmente, eles ficaram em Jerusalém até que receberam o Espírito Santo, e após isso, com o nascimento da igreja, eles cumprindo a missão, eles viram ali que também estava extensivo aos gentios. E isto vem trazer também, não problemas, mas vem trazer aí as complexidades relativas a cada cultura,
porque os judeus, eles tinham todos os seus rituais, alguns permaneciam com seus rituais, principalmente o de circuncidar, e eles queriam também que os gentios também fossem circuncidados. Isto faz com que aconteça aquele concílio em Jerusalém de Atos 15, onde o Espírito Santo, orientando aqueles homens, vão dando novas normas e tudo mais. E depois vem, no subponto 2, a expansão para os gentios. Então, a igreja, ela não poderia, como diz o autor aqui na lição, fugir dos gentios, pois alcançá-los também era uma promessa de Jesus registrada em Atos 1:8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas por toda a Judéia, Samaria e chegaria até aos confins da terra. Por isso que o apóstolo Paulo foi levantado, que nós vemos lá em Atos 9:1, 9, Atos 26, 14 e 18, onde ele seria ou foi levantado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Então, esse homem, o apóstolo Paulo, ele discipulou também pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Nós vemos ali, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, que ele traz todas aquelas doutrinas referentes à nova posição daqueles homens, deles estarem agora no corpo de Cristo, que agora eles não poderiam viver a velha vida, que eles são novas criaturas, mostrando que os costumes anteriores, as imoralidades, algumas dissensões que eles traziam, as suas disputas, elas deveriam acabar, porque agora eles viviam em outro patamar. Então, ensinar o povo gentílico com seus costumes era algo complicado, mas o apóstolo Paulo, com a presença do Espírito Santo e a orientação destes, conseguiu cumprir a sua missão, deixando para nós ali registrado nas cartas como nós também deveríamos proceder. O subponto 3, o discipulado numa cultura diferente, nós vamos aqui aprender no ministério do apóstolo Paulo que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diferentes e costumes, que na maioria das vezes são incompatíveis com o evangelho. Então, como é que nós aprendemos com Paulo? Tirar o ensino do próprio evangelho. A palavra de Deus, ela é a fonte do discipulador e é a fonte na qual o discipulando deve beber. Por quê? Porque a palavra de Deus é o norte do homem para saber a vontade de Deus. Então, ele pode, quando nós o absorvemos em nossa vida, ele pode transformar a nossa forma de pensar, alterar os desejos por coisas mais nobres e também aprender de forma de que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a maneira que o homem pensa a respeito da vida, das filosofias, das ideologias, dos costumes, das culturas, ela deve ser colocada à prova diante do Evangelho, da palavra de Deus. Lá em Filipenses 4, 8, 9, Paulo diz assim: Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o apóstolo Paulo mostrando aqui para que aqueles irmãos olhassem a sua forma
de viver e de ver as coisas de acordo com a vontade de Deus, para que assim aprendessem com ele e nele. Colossenses 3:2 diz ainda: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. 1 Coríntios 10:31, em referência aqui ainda ao ensino diante de outras culturas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o Espírito Santo sempre no controle de tudo, de nossos passos, de nossos ensinos, para que a palavra ela venha surtir o efeito esperado na vida das pessoas. Aqui no nosso subsídio teológico, para finalizar, diz assim: o discipulado é mais que uma aula ou um conjunto de lições que transmitimos conteúdo doutrinário. Discipulado é um trabalho árduo, longo e às vezes até sacrificial. É um trabalho de acolhimento, integração, acompanhamento, aconselhamento e orientação espiritual. Amém? Então era isso que eu tinha para falar dessa lição. Que o Espírito Santo venha falar melhor nos nossos corações, na aula que será ministrada aí na sua igreja, no dia reservado para esse trabalho e também para mim no dia da minha escola bíblica dominical. Amém? A conclusão da nossa lição diz assim: o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. E temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Então era isto que gostaria de falar sobre esta lição e neste momento quero pedir a Deus a bênção dele sobre sua vida, sua casa, sua família, sua igreja e a escola dominical a qual você está inserido ou frequenta. Amém? Deus abençoe a todos.